a todos, sejam bem-vindos ao canal Confeitaria Sem Segredo e eu me chamo Evanilson Oliveira. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer os famosos cookies, aquele biscoitinho amanteigado que vai bem em todas as ocasiões. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses famosos biscoitos de uma maneira fácil e sem segredo. Você é novo aqui no canal? Corre lá, se inscrevam e ative o sininho, porque assim que eu postar novos vídeos, vocês serão notificados. E caso vocês já são inscritos aqui no canal, o meu muito obrigado a todos vocês pelo incentivo que todos vocês estão me dando. Também gostaria de aproveitar aqui e pedir, se vocês gostarem, dê o seu joinha. Também deixe os seus comentários aqui no vídeo. A receita de hoje que eu escolhi a fazer o cookies, na verdade, foi uma escolha de vocês. No vídeo anterior, eu deixei o meu canal do Instagram e também pedi para que vocês votassem em quais as receitas vocês gostariam que eu fizesse. E lá eu deixei duas opções. E a opção que venceu na votação foi os cookies. E eu fico muito feliz com todos os comentários que vocês fizeram sobre os vídeos anteriores. Porque os comentários que vocês estão deixando nos meus vídeos estão me deixando mais animado para fazer mais vídeos, ensinar mais receitas e assim poder compartilhar com vocês algumas dicas, algumas ideias e até mesmo desvendar algumas coisas com respeito à confeitaria. E também compartilhe essa receita com o maior número de pessoas que vocês talvez acham que vão gostar de aprender a fazer os cookies. Então, vamos lá aprender a fazer os cookies? Eu está aqui os ingredientes para a gente poder fazer o cookies. Se vocês forem ver, não é muito, são 7 ingredientes que a gente utiliza. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a quantidade certinha de todos os ingredientes. Mas antes de darmos início mesmo na receita, eu só gostaria de explicar um detalhe com respeito a essa receita. Ela precisa de uma batedeira. Ou se você tiver uma batedeira planetária, com certeza você vai ter esse batedor, né, que é mais conhecido como raquete. Mas também, no caso da batedeira dessa planetária, vem esse tipo de batedor. Só que o indicado para o cookies é a raquete. Por quê? Porque a raquete ela aguenta uma massa um pouquinho mais pesada, ela é mais consistente. E a massa do cookies, vocês vão ver que ela é uma massa consistente. O batedor, o globo que a gente fala, ele é mais para uma massa fofa, uma massa que precisa de aeração, precisa de ar dentro da massa, como por exemplo o pão de ló. Mas talvez vocês falem assim, mas eu não tenho a batedeira planetária. Mas aí se vocês tiverem aquela batedeirinha pequena, né, que tem esses tipos de batedor, também serve. Porque na verdade eu vou precisar bater até virar um creme bem claro a manteiga com o açúcar. Seriam os dois tipos de açúcar, né? O açúcar mascavo e o açúcar branco. Então eu vou deixar bater aqui mais ou menos em torno de uns 7 a 10 minutos. Com o auxílio de uma espátula, depois eu vou desligar a batedeira, vou empurrar um pouquinho para cá, porque eu preciso de uma massa bem leve e clara também. Aqui um segredinho, que já na hora de colocar, uma dica, né? Colocar primeiro os açúcar. Porque se eu colocar a manteiga primeiro, aí ela vai ficar no fundo da batedeira e vai dar trabalho depois para a gente poder tirar a manteiga do fundo da batedeira. Então primeiro a gente coloca, vou tirar aqui o batedorzinho que vai ficar mais fácil. A gente coloca primeiro aqui o açúcar e depois a gente coloca a manteiga. Aí. E aí eu volto aqui com o batedor encaixado. Aí a gente vem. Eu já também não ligo a batedeira na velocidade máxima, porque senão vocês vão ver o estrago que vai dar. Eu deixo na lenta. Aí ela vai misturar um pouquinho. E aí daqui a pouco eu vou misturar. Você vai ver que vai juntar bem a manteiga com os açúcar. E aí a gente aumenta a velocidade.
restante está aqui, ó. Eu deixei bater ela por 7 minutos. E aí ela já mudou a cor do açúcar, já está um pouquinho mais claro. E um detalhezinho que eu esqueci de comentar com vocês é que a manteiga ela tem que estar na temperatura ambiente. Ela não pode estar gelada, porque senão você não consegue deixar ela nessa consistência que está aqui esse creme. E agora a gente vai acrescentar um ovo. Mas aí o ovo eu vou acrescentar com a batedeira ligada para poder misturar todos esses que estão aqui já dentro. Fecho ela aqui. Na lenta mesmo, aí eu acrescento um ovo. E deixo bater por volta aí de mais ou menos uns 2 minutos também para o ovo encorpar bem no açúcar. Deixei passar aqui os 2 minutos, agora eu desligo a batedeira e acrescento a essência de baunilha. A essência de baunilha ela entra para dar só aquele gostinho no cookies. É mais ou menos uma colher de sopa de baunilha. Olha só. E acrescento aqui também. Aí dou mais uma batidinha, só um pouquinho. E depois a gente acrescenta a farinha de trigo, o fermento e por último as gotas de chocolate. Aí sempre na leve primeiro, para não explodir. E depois a gente vai aumentando. Ok. Agora a gente vai misturar a farinha de trigo. No vídeo das panquecas eu falei que a farinha de trigo a gente não pode deixar bater demais para não endurecer, não desenvolver o glúten nas panquecas. E esse daqui também é a mesma teoria, por assim dizer. A gente vai colocar a farinha de trigo, você viu que misturou? Pode parar. É tanto que eu vou aqui colocar a farinha de trigo, eu já coloquei o fermento também aqui junto. Então eu sempre gosto de peneirar a farinha de trigo. Então eu vou tirar aqui só um minutinho aqui o batedorzinho. E aí eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo já está com fermento também. Então sempre lembrando, a gente colocou a farinha de trigo com fermento, a gente vai voltar a bater, só que na velocidade lenta. Você viu que misturou, pode parar. Olha lá, você viu que a farinha de trigo já juntou com açúcar, a gente para. Dá só uma mexidinha, porque normalmente fica um pouquinho no fundo. Viram por que eu falei que com aquele batedor ele não seria tão indicado, né? Tipo esse batedor aqui, porque ela realmente fica uma massa bem consistente. Então a gente dá uma limpadinha aqui ao redor do bol. E às vezes fica um pouquinho lá no fundo. Então a gente joga tudo aqui por centro, dá só mais uma. E aí eu só dou mais uma batidinha. Ok. Misturou isso daqui, tá pronta a massa do cookies. Eu deixei por último aqui as gotinhas de chocolate, porque eu sempre tenho o costume de decorar um pouquinho por cima dos cookies. Então eu reservo um pouquinho das gotinhas de chocolate. Aí depois, na hora que a gente for modelar os cookies, vocês vão ver o efeito que isso daqui dá depois de assado. É um segredo. Aí eu coloco aqui também, ó, o restante. Só que no caso das gotas de chocolate também, eu não deixo bater muito não. É só para misturar um pouco com a massa, olha só. E na lenta também.
incorporou as gotinhas de chocolate. Você viu que ela já está meio que misturada junto com a massa, desliga. E está pronto a receita do cookies. Esse daqui, deixa eu só tirar aqui, já é a massa dele. Viram só? Não tem segredo. Não, é só o início que você tem que deixar bater bem para poder a manteiga virar um creme claro junto com os dois açúcar, né? Tanto o açúcar refinado como o açúcar mascavo. E que pena que o vídeo não dá para vocês sentirem o cheiro, porque esse cheiro tá muito bom. Depois nos comentários vocês podem deixar aí para falar se realmente não fica um cheiro agradável na cozinha por causa da baunilha, do açúcar, da manteiga. Então tá aqui. Olha só. A massa ela não fica tão mole, mas ela fica num ponto que já dá para você fazer as bolinhas. Olhem só. Tá vendo? Ela não gruda na mão. Só que o ideal para o cookies seria levar essa massa para a geladeira de um dia para o outro. Para daí a gente fazer o cookies em si e colocar para assar. Por causa da manteiga, para ela ficar firme. Então, se você for fazer, sempre pensa, eu vou fazer um dia antes e deixo na geladeira. Porque essa massa ela aguenta uma semana na geladeira. Só que aqui eu fiz uma quantidade pouca. Então seria aí para a média de uns 20 cookies. Então eu vou levar ela para a geladeira e aí depois eu trago ela quando ela já estiver no ponto para a gente poder fazer o cookies. Vejam só, eu coloquei ela aqui numa forminha de alumínio ou de vidro, ou o que você tiver. Espalha ela um pouquinho, não precisa ser muito grande, porque essa receita não dá muita coisa. Agora, a não ser se você for duplicar, triplicar essa receita, aí teria que ser numa vasilha um pouquinho maior. Passa um plástico filme e geladeira de um dia para o outro. Então aqui está a massa do cookies. Depois que a gente bateu ela, levou para a geladeira, o ideal seria de um dia para o outro. Mas aqui, nesse caso, a minha eu levei de um dia para o outro. Coloquei esse saquinho plástico aqui só para proteger. E olha só ela aqui. Então ela fica desse jeito. Se vocês forem ver, ela vai ficar um pouquinho firme. Olha só. Mas é isso daqui. Lembra daquelas gotinhas de chocolate que eu reservei também? Agora eu vou usar elas. Aí vocês estão me perguntando, por que o uso da balança? Então, eu gosto de usar a balança, porque assim padroniza todos os cookies de um peso só, de uma gramatura só. Mas se você não tiver uma balança, pode fazer uso de uma famosa colher. Porque aí você tira já aqui um tantinho que dê aí mais ou menos uma bolinha, do tamanho aí mais ou menos de um pão de queijo. E vocês vão amassar ela aqui na mão, ó. E vai fazer uma bolinha. Tá vendo? Só que no meu caso eu gosto de usar a balança. Então, por exemplo, se vocês quiserem uma bolinha de 50 gramas cada uma, essa massinha aqui ela vai dar em torno de umas 15 unidades. Ou seja, em torno de uns 15 cookies. Agora, se você quiser uma bolinha um pouquinho menor, de 35 gramas, vai dar em torno de mais ou menos umas 19 unidades. Então aí, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, eu quero elas de 35 gramas. Olha só, a bolinha quase do mesmo tamanho que eu tirei já era os 35. Eu gosto de fazer as bolinhas de 35. Aí o que eu vou fazendo? Se eu tiver a balança, faço um montinho aqui. E aí vai. Aí aqui, e eu vou pesando. Tá vendo? Aqui, ó, 35. Dou uma amassadinha aqui para que ela não ficar e vou fazendo. Então, ela vai dar em torno de mais ou menos, não exatamente, umas 19 unidades, em torno disso. Olha lá, 35. Eu vou lá. E assim eu vou fazer com a massa inteira. Aqui, ó. 30. E vou colocando. Aí já 40. Porque no final vocês vão ver que vai ficar tudo padronizado. 37.
Aí, 35. Tá vendo? Aí fica assim, eu vou lá e aperto aqui. E aí, com a massa inteira, eu vou fazer isso daqui. Vejam só, então aquela receita, aí, esvaziou a forminha, deu 20 cookies. Então deu 20 bolinhas de 35 gramas. E agora a gente vai pegar umas assadeiras, pode ser forma de pizza, pode ser sua forma que você tem aí de bolo. Isso daqui é a minha assadeira do meu forno, então eu tenho 4 dessa daqui. E aí vocês podem forrar ou com papel manteiga, se caso vocês não tiverem um papel manteiga, vocês podem untar a forma com margarina, depois uma polvilhada de farinha. Porque mesmo que a massa seja um pouquinho amanteigada, sempre a gente deve tomar esse cuidado para ele não grudar, ficar aquele cookies bonito. Então aí o que eu vou fazer aqui? Aqui é simples. Eu amasso aqui ele um pouquinho na mão, faço uma bolinha e coloco aqui. E deixo um espaço de mais ou menos uns 3 dedos de cada um. Por quê? Vocês vão ver que depois que ele assar, e é desse jeito aqui que a gente coloca ele no forno. Vocês não vão já tentar deixar ele no formato do cookies, não. Por quê? Porque quando você for colocar ele no forno, por ser uma massa amanteigada, o que ele vai fazer? Ele vai achatar um pouquinho, vai espalhar. Então não aperta ele não, deixa a bolinha desse jeito. Se caso também, se você tiver uma colher de sorvete, quiser fazer os moldes, ele vai ficar um pouquinho mais duro. Então assim foi a melhor forma que eu encontrei de fazer o cookies para ficar desse formato redondinho. Então na verdade eu deixo ele aqui, ó. Deixo o espaço aí de uns 3 dedos, mais um. Aí também faço isso daqui, faço uma bolinha e mais um. E assim eu vou fazendo o restante de todos os cookies. Então daí feito todos os cookies, já estão todos modelados. Lembram das gotinhas de chocolate que eu falei para reservar um punhadinho? Agora a gente em si vai ser um confeiteiro. Porque a gente vai confeitar o cookies. E como é que a gente vai confeitar? Então tem essas gotinhas de chocolate, se vocês forem ver, quando vocês comprarem ela vai ter uma parte que tem o biquinho e a outra que ela é lisa. Então aí eu coloco ela aqui uma no meio e aí eu coloco mais algumas bem pertinho uma da outra. Então quando vocês verem os cookies, aqueles cookies que tem as gotinhas de chocolate por cima, então eles são feitos dessa forma. Então eu não coloco eles aqui embaixo, porque aqui embaixo, na hora que o cookies, se você estiver assando ele, a gotinha vai ficar embaixo do cookies. Mas o ideal que eu quero, e a intenção é que ele fique por cima, porque no meio dele já foi lá um pouco na massa. E agora eu quero confeitar o cookies. Ah, eu quero brincar um pouquinho com a cor. Aí eu comprei um pouquinho desses confetes. Então aí o que a gente vai fazer? Vai brincar um pouquinho com a cor. Se você for fazer para o seu filho, para o seu sobrinho, então aí a gente pode brincar um pouquinho aqui, ó. Então assim, a cor, na verdade, isso daqui você, se quiser colocar também, todos coloridos, mas aqui vai ficar legal que vai ficar todos coloridos. Então eu vou fazer isso daqui em todos os cookies. Então agora feito aqui a confeitaria em cima dos cookies, agora a gente vai levar para assar. E se você tiver um forno elétrico, então você pode pré-aquecer ele a 160 graus e assar por 12 minutos. E se você for assar no forno convencional, normalmente ele tem lá 150, 180, 220, deixa ele no 180, porque aí ele vai chegar em torno de uns 160, porque o forno convencional ele não atinge a temperatura e mantém a temperatura constante, igual o forno elétrico. O ideal seria no forno elétrico, mas se você não tiver, você pode assar ele sim no forno convencional. Assa lá em torno de uns 12 a 15 minutos no forno médio, que seria os 180 graus. Então, uma dica que quando a gente for assar eles, vocês vão perceber que eles vão achatar um pouquinho, mas aí vocês vão ver, se caso vocês abrirem o forno, que ele ainda vai estar macio. Então vocês não esperam ele ficar durinho no forno, porque ele vai ficar duro, que nem o cookies mesmo, o biscoito, depois que vocês tirarem do forno. Então enquanto ele está ali dentro do forno,
tá quente por causa da manteiga. Então depois é que ele vai ficar durinho. Agora vamos levar para o forno. E aqui está os cookies depois de assado. Viram só? Vejam. E aí, gostaram da receita? Se gostaram, por favor, deixe os seus comentários aqui. E se você é novo aqui no canal, corre aqui, se inscreva no canal e lembre-se, ative o sininho. Por que a importância do sininho? Porque assim que eu postar novas receitas aqui no canal, você será notificado. E se caso você já é inscrito, lembre-se também, ative o sininho, que assim que eu postar novas receitas, também vocês serão notificados. E acredito que as próximas receitas que estão vindo por aí, vocês irão gostar. E a receita que a gente fez hoje foi a do cookies. E o cookies é uma receita muito versátil. Por quê? Porque tanto você pode fazer para você comer em casa, no seu café, tomar café, como também dar de lembrança, ou até mesmo se você está pensando em vender. Olhem só, uma sugestão é um saquinho de celofane que você pode colocar uma fitinha, colocar 2 ou 3 e pode vender ele dessa forma. E fiquem à vontade de compartilhar essa receita com o maior número de pessoas que vocês acham que vão gostar de fazer os cookies. Até a próxima receita!